Bom, então hoje eu quero continuar, nos estudos aí do Velho Testamento, tirando lições para as nossas vidas. E eu quero pegar um gancho no que nós vimos domingo passado, à noite, que nós estudamos aí a mensagem geral do livro de Ruth. E uma coisa que me marcou muito naquele livro foi que Deus ele recompensou Ruth pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu desprendimento das coisas materiais. Deus abençoou ela de acordo com o que ela tinha feito, pela sua bondade, pelo seu amor. Coisa que é difícil ver hoje. Aquela frase que é tão conhecida por todos, que diz que o crime não compensa, já não está sendo mais assim hoje em dia. Hoje em dia o crime está compensando. Nós vemos aí a mais alta corte do nosso país fazendo jogadinha, mexendo em lei, torcendo daqui e dali para livrar criminosos, bandidos. Então, hoje em dia, o crime compensa para os homens. E o homem, como nós dissemos também, ele recompensa o crime, a corrupção e a violência. O bandido, ele aumenta a cada ano a bandidagem, porque eles têm recompensa por isso. Eles vivem uma vida sem trabalhar, eles fazem o mal e vem lá os direitos humanos proteger eles, coitadinhos. São vítimas da sociedade. E o pobre trabalhador traz na sua marmita arroz, feijão e ovo. Enquanto o bandido, até mesmo a temperatura da marmita que ele recebe lá, recheada de carne, tem que estar no nível certo. Não estou dizendo que aqueles que cometeram crimes têm que ser tratados como animais. Mas aquele que faz o bem deveria ser melhor recompensado. Aquele que tem um bom coração, aquele que anda no caminho reto, esse tinha que ser mais valorizado. E Deus, o nosso Criador, ele é assim. Ele vê as coisas boas e ele recompensa. E nós vamos estudar uma história de uma mulher que fez uma boa ação. E nós vemos que a graça de Deus perseguiu essa mulher pela vida toda dela. Por algumas atitudes que ela tomou de bem, Deus abençoou ela não só por um momento, mas por toda a vida. Nós vimos ali a mulher, a Ruth, sendo boa com a sua sogra, fazendo bem e Deus recompensando. Ruth estava numa situação de viuvez, de pobreza, de necessidade, e mesmo assim ela continuou tendo um coração bom, mesmo assim ela continuou amando e se doando. E Deus abençoou ela muito, Foi uma mensagem bastante positiva para a nossa vida. E agora nós vamos ver uma mulher de coração igual, de mesmo amor no coração, de mesma bondade, mas essa mulher não tinha problema financeiro. No entanto, ela era muito rica. Então vamos abrir, já abriram já no segundo livro dos Reis, como nós pedimos, e nós vamos abrir no capítulo 4. Nós vamos ver a história de Eliseu com a mulher sunamita. Então, como eu disse, uma mulher rica, abastada, diferente de Ruth, mas com o mesmo coração. Um coração bom e de amor. Então, essa história, ela se passa por volta de 150, 180 anos depois do que nós vimos lá em Ruth. Ruth era tempo de juízes. Aqui, nesse tempo, é tempo de reis. E aqui o reino já havia se dividido também. Aqui estava reino de Israel, reino do norte, reino de Judá, reino do sul. Essa história acontece no reino do norte, reino de Israel. E Eliseu, ele estava começando o seu ministério. Era o início do ministério de Eliseu. E no seu início do ministério dele, ele realizou muitos milagres. Aqui nessa história nós vamos ver um milagre também, mas o povo persistiu ainda na sua iniquidade.
Então, Eliseu ele viajava por todo o reino de Israel, levando a mensagem, pedindo arrependimento, para que abandonasse a idolatria, o mal, e realizava milagres. Então, ele era um viajante. E quando ele chegava em alguma cidade, ele precisava de que alguém o recebesse, né? Uma cama, talvez, para dormir, uma tenda, uma refeição, porque Eliseu não trabalhava, o trabalho dele era esse, de profeta. Então vamos ver aqui versículos 8 até o 10. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Eu não entendi muito bem aqui essa tradução, que diz, olha, sucedeu também um dia que, indo a Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave. É isso que está aí na tradução de vocês? Rica. Aqui está grave. É grave ser rico, hein? Uma mulher rica. Muito bem. Eu não sei porque está grave na nossa aqui, né? Uma mulher rica. Então, todas as vezes que passava ali, ela convidava ele para comer pão na sua casa. E por qual motivo? Porque ele era um homem de Deus. Ela percebeu isso. A mulher rica, de bom coração e desprendida de seus bens materiais. Recebendo Elias na sua casa, a sunamita recebia também a mensagem de Deus e os milagres de Deus. Ela viu em Elias um homem de Deus e convidava ele para comer pão na sua casa. E ela recebia não o homem, né, Elias, não que ela admirava aquela pessoa, mas ela admirava o que ele era. Como ela descreveu, ela mesma disse, um homem de Deus. Oi? Eliseu, isso, Eliseu. Muito bem. Então, a mulher rica, ela se contentava em dar abrigo e pão, no versículo 9. Aquele homem, pelo simples fato de ser um homem de Deus. Ela não se contentou em apenas servir uma refeição ao homem. Ela também fez a ele um quarto preparado. Então, ela não se contentou apenas em servir uma refeição cada vez que ele passasse por ali, que já era algo muito nobre, já era algo maravilhoso. E o interesse dela era por quê? Porque era um homem de Deus. Ela não tinha um segundo interesse. Vocês vão ver que ela não tinha interesse escuso nenhum. É porque era um homem de Deus. E ela não se contentou apenas em receber bem aquele homem de Deus, aquele profeta, mas ela também falou para o marido dela, olha, na parte de cima aqui da casa, vamos construir um quarto para ele. É obra de pedreiro. Não sei se aqui nessa tradução está dizendo isso, né? Façamos-lhes, pois, no versículo 10, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama. Tem tradução que diz que é obra de pedreiro. Para fazer uma construção mesmo, fazer um quarto separado para ele, colocou uma cama para ele dormir, colocou uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, uma luz para ele chegar e poder estudar. Com certeza aquela mesa era para ele estudar as escrituras. Até o momento ali, o que ele tinha nas mãos eram os 5 livros de Moisés. E ali ele podia estudar, ali ele podia meditar para ele poder levar sua mensagem. Então, essa mulher, ela foi muito além do que o esperado, né? Muito além do que o imaginável, né? Pense bem, quem construiria um cômodo na sua casa para abrigar um homem de Deus? Hoje em dia, quase que impossível. Ainda acontece, tá? Mas muito raro. E ela fez isso. E o marido dela permitiu que ela fizesse. A iniciativa parte dela. Ela falou, vamos construir um cômodo para ele? E o marido concordou, né? Vejo muita gente na internet dizer que a Bíblia é machista. A Bíblia é machista. A Bíblia ela é lá do sistema patriarcal, não sei o quê.
o homem é dono da mulher, a mulher obedece, é o homem que manda e a mulher é desprezada. Não é isso que nós estamos vendo nessas histórias de muitas mulheres da Bíblia. Nós vemos Ruth, que foi admirada por Boaz, foi amada por ele, recebeu como sua esposa, pagou todo o processo lá que tinha que ser pago para poder se casar com ela, e ela ainda exigiu dele, eu quero minha sogra aqui dentro de casa, que não tinha nada a ver com ele, não era mãe dele, e ele aceitou aquilo. E aqui nós vemos essa mulher falando para o marido, vamos construir, e o marido concorda, e o marido permite. Então aquele que diz que a Bíblia é machista, está falando besteira. Existiram homens machistas na Bíblia? Pode ser que sim, mas a Bíblia não tem essa mensagem. A mensagem da Bíblia é de amor, de salvação a todos, homem ou mulher, grego ou gentil, judeu ou gentil, não importa. A mensagem é de amor a todos, de salvação a todos. Muito bem, vamos prosseguindo, versículos 11 até o 13. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Nesse momento, o quarto já estava pronto. Ele foi descansar ali. Então disse ao seu moço Gease, chama esta sunamita. E chamando-a ela se pôs diante dele. Porque tinha dito, dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. Nós vemos que toda a ação de amor, ela tem uma reação igual. Se você planta o ódio em alguém, essa pessoa, ela vai nutrir aquele ódio que você plantou e vai devolver para você. Se você planta o amor, é a mesma coisa. Eliseu, ele ficou constrangido. Ele se constrangiu. Peraí, ninguém em Israel fez isso por mim? Ninguém preparou um quarto para mim? Uma cama para eu descansar? Nem ao menos uma escrivaninha para estudar e alimento? Isso é difícil. O que eu posso fazer? Então nós vemos que o verdadeiro amor, ele constrange. Você fica constrangido. Você está recebendo tanto amor, você fala, peraí, o que eu posso fazer em troca disso? Como eu posso retribuir? Não é? Como a gente recebe o bem que as pessoas nos fazem e como a gente retribui a esse bem. Devemos retribuir dessa forma. O que eu posso fazer por você? Você é tão bom para mim, o que eu posso fazer por você? E ele diz a ela, o que eu posso fazer por você? Você tem feito tanto bem a mim? E ela responde o seguinte, olha aqui, no finalzinho do versículo 13, e dissera a ela, eu habito no meio do meu povo. O que ela quis dizer? Olha, Eliseu, eu estou na minha terra, eu estou no meio da minha parentela, eu tenho meu marido, eu sou rica, não tem mais nada que eu possa querer. E Eliseu, ele ofereceu ajuda para ela humana. Olha aqui, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Eliseu tinha acesso ao rei e ao chefe do exército, comandante. Quer alguma coisa? Quer alguma proteção do exército aí nas suas terras? Ou você quer do rei alguma coisa, uma diminuição de impostos, isenção, alguma coisa assim? Ela falou, não, estou no meio do meu povo, estou bem. Olha só que a atitude dela era sem nenhum interesse. A atitude dela era simplesmente por amor à obra de Deus. Ela via que aquele era um homem de Deus, que fazia a obra de Deus, e ela fez o que podia fazer para ajudá-lo, mas não querendo nada em troca, certo? Então, ele é constrangido a retribuir, o coração dele pede isso. A mulher era rica, estava entre os seus parentes, não precisava de rei, nem do chefe dos exércitos. Ela estava tranquila. É de se pensar, né? O que dá a alguém que já tem tudo? O que você pode oferecer a alguém que já tem tudo? Né? Já pensou se o Silvio Santos te convida para ir almoçar na casa dele?
que você vai levar de presente para aquele homem lá? Ele tem tudo. Que presente ele pode receber? O que nós podemos dar a ele? O que alguém pode dar a ele, né? Porque ele já construiu uma carreira de tantos anos, chegou no auge, no topo, é elogiado em todo lugar, recebeu prêmio de todo lado, está rico, está milionário, tem tudo que quer. Que presente ele pode receber? Pode ter certeza que tem presente ainda para o Silvio Santos, que com certeza ele se alegra. É quando uma das suas filhas, né, ele tem 4 ou 5 por aí, lhe dá um neto. Pode ter certeza que esse é um presente maravilhoso, que ele com certeza gosta muito de receber. E Eliseu, apesar de ser profeta, apesar de ser homem de Deus, ele não tinha essa sensibilidade. Ele não percebia essas coisas. A mulher sunamita, ela tinha de tudo, mas algo ainda lhe faltava. Apesar dela ser rico, não precisar do rei, não precisar do exército, não precisar de ninguém, mas ainda assim havia algo que ela podia ser presenteada, tá? E Eliseu, agora eu fico falando Elias, Eliseu, o profeta de Deus, ele não teve essa sensibilidade. Às vezes nos falta sensibilidade, às vezes nos falta observar. A gente sempre olha para o outro e vê os erros que ele está fazendo. Ó, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está errando, falou isso, falou aquilo, critica, mas e o bem que essa pessoa faz? Você percebe? Eliseu não percebeu. Ele não foi sensível, mas o seu ajudante, né, o menino que o acompanhava, ele era mais sensível, ele percebeu. Vamos ler aqui, ó, 14 até o 16. Então disse Eliseu, falando aí com o seu ajudante ali, o Geazi, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a. E chamando-a ele se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Então, Geazi, o ajudante, tinha um coração mais sensível e ele percebeu que o que faltava para ela era um filho. Mas ela não tinha esperança disso, porque seu marido já era velho, ela também já devia ter uma idade um pouco avançada, e para ela isso era impossível, né? Mas quando Deus quer fazer algo, Deus faz, não importa. O que para nós é impossível, para Deus não é. E ela, a princípio, ela tomou uma atitude de falar para ele, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não que ela não queria o filho, ela não queria ter a esperança de ter e depois não ter. Não cria essa expectativa em mim. Não faz eu pensar que vou ter para daqui a pouco não ter. E ele falou para ela, daqui a 1 ano, você vai ter um filho, né? Que está aqui, segundo o tempo da vida. Em outras traduções, 1 ano. Então, Geazi, né, mais atento à situação da mulher, percebeu que o que faltava a ela era um filho. Ela achava isso impossível, por isso nem cogitou essa possibilidade. Mas Geazi, o ajudante de Eliseu, era crente no poder de Deus e mais sensível do que o profeta Elias, né? Fica aí essa reflexão. Às vezes até mesmo aquele profeta ungido de Deus, ele tem suas limitações. Ele trabalha, faz o trabalho de Deus, mas ele não é perfeito. Você não deve confiar tudo na mão dele, porque ele é humano, está sujeito ao erro. E às vezes aquele mais humilde, talvez Geazi era um que, né, estava meio de lado ali, o menino, ninguém botava fé nele, era o que tinha o coração mais sensível. Muito bem, vamos ver o filho dela. Essa profecia, o que Eliseu prometeu para ela, aconteceu. Realmente, ela teve um filho. Vamos ver essa história, versículos 17 até o 21. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai que estava com os segadores. E disse ao seu pai, ai minha cabeça,
Ai, minha cabeça! Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Então ela teve o filho, ela foi abençoada, Deus recompensou ela pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu desapego. O filho nasceu, com certeza foi uma grande alegria para ela, ainda mais para alguém que não estava esperando. E foi um filho homem ainda, que nessa época o filho homem é que ia levar o nome, né? Para eles era muito importante, eles não desprezavam as filhas mulheres, não é isso. Mas o filho homem, ele ia dar continuidade ali no nome da família. Então isso foi uma grande alegria, foi uma felicidade muito grande. Mas, infelizmente, o menino foi ajudar o pai, né, na cega, na colheita, e o que aconteceu? Sentiu uma dor de cabeça muito forte. Talvez ter sido o sol forte daquela região, pode ter tido uma insolação, né? É só um pensamento meu. E foi levado à mãe. E a mãe colocou sobre os joelhos e tal. Tentou, fez o que pôde, medicou, tentou consolar o menino, alguma coisa, mas não teve jeito. O menino veio a falecer. Então nós vimos uma bênção seguida de uma grande tristeza. Por que que Deus permite a dor? Por que que Deus permite a tristeza? Muitos perguntam isso. Se Deus existe, por que que Ele permite todo esse mal acontecendo? Deus permite o mal até um certo ponto. Ele permite até um certo momento, até o momento em que Ele intervém. Então o mal do mundo vai se multiplicar ainda muito mais. Mas existe um momento que Deus determinou em que Ele vai interromper isso. E aqui Deus permite que esse mal aconteça, porque Ele tinha uma bênção ainda muito maior. Talvez para essa mulher, simplesmente ter tido um filho não era uma retribuição tão grande quanto ela merecia, pelo seu amor, pela sua bondade. E ela perdeu o filho, né? Infelizmente, isso aconteceu. Mas ela não desistiu. É interessante a gente ver que, nesse tempo aqui, não existia o pensamento da ressurreição ainda. Não era muito claro para os judeus. Tanto que quando Jesus falava em ressurreição, os judeus eles discutiam com ele. Né? Tinha os fariseus e os saduceus, né? Que eram seitas ali dentro do judaísmo. Os fariseus eles até acreditavam, mais ou menos, na ressurreição. Os saduceus não acreditavam de forma nenhuma. Eles não acreditavam que haveria ressurreição. E nesse tempo era ainda mais obscuro essa doutrina para eles. A doutrina da ressurreição ela foi ficar clara no Novo Testamento, depois de Cristo, que ela foi ficar bem clara aos homens. Mas ela chegou no momento que, para qualquer ser humano, não tem mais jeito. É a parada final. Ninguém passa desse ponto. É a morte. A morte é o fim de todos os planos do homem. Tudo que ele construiu, tudo que ele fez, tudo que ele lutou em sua vida, acabou. E para o homem não tem mais solução. O homem ele não pode voltar da sepultura por ele mesmo. Falar, não, eu não quero morrer hoje. Não tem jeito. Mas ela não desistiu. Apesar de, como eu disse, não estar bem claro a doutrina da ressurreição nesse tempo, ainda assim, ela foi procurar Eliseu para tomar uma atitude. Ela acreditava que algo podia ser feito. Quem é que teria essa fé hoje? Não dá, né? Morreu, é chorar, infelizmente, lamentar e enterrar. Mas ela não teve essa atitude. Vamos ler versículos 22 até o 26. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que ocorra o homem de Deus e para que volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Gease seu moço,
eis a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Muito bem. Então ela pegou o menino, já era um caso de morte, já era um caso de desistência, mas ela tinha fé. Ela sabia que o Deus de Eliseu podia mudar tudo isso. Algo que para eles era completamente impossível. Tá? E o que ela fez com o menino? Diferente do que se faria, velar o corpo? Não. Colocou lá na cama, naquele quarto que ela fez para Eliseu. Notem que ela teve o filho, com certeza ela fez mais uma ampliação na casa dela, mais um quarto para o filhinho, mas o de Eliseu continua ali. E ali ela colocou o corpo do menino. E essa mulher que antes ela não acreditava em coisas impossíveis, como no caso dela poder engravidar, sendo ela e o marido já velhos, né? Agora ela se nega a enterrar o filho. A mulher que no primeiro passo era um milagre, vamos dizer assim, mais fácil, ela engravidar. Era mais fácil do que ressuscitar uma criança morta. Ela não cria naquilo, mas ela creu que Eliseu poderia fazer algo pelo filho dela que tinha morrido. Então nós vemos que a fé dela foi aumentada. Então nós vemos que essa dor que ela sofreu ali por aquele instante, por aquele momento de perder o seu filho, fez com que a fé dela aumentasse. Outra reflexão boa para nossas vidas. No momento de dificuldade, ao invés de lamentar, ao invés de chorar, ao invés de se amargar, por que a gente não para ver o que eu posso tirar de bom nisso? Qual lição boa eu posso tirar desse momento que eu estou passando? Muito bem. Ela não procurou médicos, procurou o favor de Deus. Mulher rica, prestem bem atenção, rica, ela podia chamar os médicos. Ela não chamou os médicos. Lembrem que ela ficou com o filho no colo, nos braços até o meio-dia. Com certeza ela estava orando e pedindo a Deus. Com certeza ela estava pedindo em Deus uma ajuda. Quando o pai chega com a criança e olha aqui, ó, ele está passando mal. Vamos procurar os médicos? Ela tinha dinheiro. Ela tinha onde se socorrer. Ela tinha carruagem para levar, ela tinha todos os instrumentos necessários. Mas não, ela não correu atrás de ninguém. E quando morreu, aonde ela foi buscar? Em Deus ela foi buscar a resposta através do profeta. Versículo 23, o marido dela pergunta para ela assim, ó. Primeiro ela fala, arruma a jumenta, um moço para me acompanhar, que eu vou atrás do homem de Deus. Mais uma vez, né? Podemos repetir o que nós falamos no começo. Cadê o machismo aqui? Chega no marido e fala, ó, eu vou lá atrás do homem de Deus, tá? E o homem, em momento algum, se negou. Tá vendo? Cadê o machismo da Bíblia? Só que ele diz o seguinte, né? Por que vais a ele hoje, não é lua nova, nem sábado? E ela disse, tudo vai bem. Esse homem vivia aquela posição de religioso. Vou procurar a Deus somente no dia e na hora marcado. Só se tiver uma festa, ou uma lua nova, ou no sábado, esse é o dia de buscar a Deus. Tem muito religioso assim. Acha que o dia de adorar a Deus é o dia do culto. Ou que tem o dia especial e é aquele dia. Mas não, Deus ele deve ser buscado todos os dias. Todo momento de nossa vida. E ele agiu como religioso. Vai a ele fazer o que hoje? E pelo visto aqui, pelo que a gente pode perceber, ele nem sabia que o filho dele havia morrido. Ela nem contou, porque ela tinha fé, tinha esperança de que o menino seria ressuscitado, seria revivido. Muito bem. E no versículo 29, o que ele diz aqui, nós não lemos ainda, né? E no versículo 26, o rapaz chega para cumprimentar. Vai bem com você, vai bem com seu marido, vai bem com seu filho. Ela disse, vai bem. Esse vai bem aqui, se você olhar no original, é shalom. Quando você diz shalom, você está em paz, você está em prosperidade, você está em tranquilidade, você está com saúde. É mais ou menos isso que quer dizer shalom. Está em paz, está próspero, está com saúde, isso é shalom. Para nós é vai bem. Vai bem
é bem raso, né? Para eles era algo mais profundo. E ela disse, vai bem, tá tudo bem. Shalom, estou em graça, em prosperidade, em paz, em saúde, né? Por quê? Porque o caso era de urgência. Existia todo um ritual de cumprimento ali. E ela queria evitar tudo isso. O negócio era urgente. Ela queria falar logo com o homem de Deus. Então ela encurtou o assunto. Vai bem, tchau. Vamos do 27 ao 31 agora, continuando. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Gease para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Gease, cinge os teus lombos e toma o teu bordão na tua mão e vai. Se encontrardes alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Então ela chegou e se ajoelhou aos pés do profeta ali. E o menino vindo aquilo falou, opa, isso aí não está certo não, né? E ele foi retirar e Eliseu falou, não, deixa ela. Ela está com uma dor muito grande, ela está com uma amargura muito grande. Ela nem está medindo o peso das suas consequências, ela está sofrendo demais. E o que ele diz também, que Deus não revelou a ele o que estava acontecendo. Ele era o profeta. Deus revelou tantas coisas maravilhosas para ele, mas naquele momento não revelou. Mais uma vez, como eu disse, o homem de Deus, ele é homem de Deus, sim, você tem que ter respeito por ele, mas ele tem um limite. Muitas heresias têm crescido no mundo, muitos homens têm enganado as pessoas, porque eles pegam aqueles que ele acha que é um homem de Deus e dá todo o poder para ele, dá tudo para ele e esquece de saber que o homem é falho. Ele é humano, ele tem suas limitações. Muito bem. E Deus não manifestou para ele e ela contou o que acontecia. Ela fala, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? É o que nós falamos. Ela não queria ter a expectativa de ter um filho para depois perder. E ela falou, olha, eu não pedi filho nenhum para você e eu não quero ficar sem filho agora. Você me deu toda essa alegria que eu já tinha desistido disso, que eu já imaginava que eu não ia ter mais isso na minha vida. Você me deu de novo e agora eu vou perder? E o que Eliseu fala? Fala para o seu servo. Vai lá, coloca o bordão. Era um selo, vamos dizer assim, um selo que representava a autoridade desse profeta, a autoridade dele. Vai lá, coloca no rosto do menino. E ele falou, quando você for se encontrar alguém em saúde, se alguém te saudar, não responda, como nós dissemos. A saudação naquela época, ali no Oriente, era de muito tempo. Você encontrava uma pessoa, não era só, oi, tudo bom? Não era dessa forma. Você tinha que parar, você tinha que comer com ela, você tinha que conversar, dormir uma noite, para depois você ir embora. Então ele falou, vai e não saude ninguém, né? É interessante que no Novo Testamento, Lucas capítulo 10, não precisa ir lá, versículo 4, Jesus também ele deu essa ordem aos mensageiros. Vão por todo lugar pregando a mensagem do Evangelho. E se alguém vos saudar, não saúdem ninguém. Vai. Por quê? Porque é mensagem de urgência. É rápido. Vocês não têm que ficar parando no caminho. É para levar a mensagem logo. E Gease foi com essa mesma velocidade, com essa mesma rapidez. Chegou lá, colocou o bordão sobre o rosto do menino. Quer dizer que a autoridade do profeta estava sobre ele. Quer dizer que Eliseu quis passar uma mensagem para qualquer um que chegasse ali, que ele está sob a minha responsabilidade. Se chegar um médico, ó, não mexe nele. Deixa ele aí. Ah, eu sou médico, eu sou estudado. Não, deixa ele. Se chegasse um curandeiro lá, de outras nações, um benzedor, sei lá o quê, ninguém ia mexer no menino. Estava sob a responsabilidade dele. Então ele falou, está na minha responsabilidade. Muito bem. 32 a 37, vamos lá. Nós não lemos o 31, vamos ler o 31.
E Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. O menino continuava dormindo. Muito bem, 32 a 37. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles e ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estender sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Gease e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho e saiu. Vejam que maravilha. Talvez, se ela tivesse tido aquele filho com saúde, tivesse vivido uma vida toda sem ver o seu filho morrer, talvez ela não teria passado por um momento desse tão maravilhoso, um momento tão emocionante. Talvez ela não teria recebido uma bênção tão grande como essa. O que é que a mulher rica poderia ganhar, poderia receber um presente maior do que esse? O seu filho voltar a viver. Esse é uma coisa que até hoje o homem não é capaz de fazer. Nós vemos famílias ricas que gastam grande parte da sua fortuna, gasta milhões da sua fortuna tentando recuperar a saúde sua ou de algum ente querido, mas quando a morte chega não tem mais jeito. Mas aqui nesse caso, Deus mostrou que Ele é o dono da vida, que a vida está nas mãos dEle, a vida e a morte. E Ele deu poder através de Eliseu para que essa criança revivesse. Podia ser o fim dessa história, né? Podíamos encerrar por aqui. Que história maravilhosa. A mulher de bom coração foi abençoada, Deus recompensou o amor, a bondade e a fidelidade dela. De uma forma sobrenatural, de uma forma que é impossível para nós. Deus realizou algo incrível. A história, mesmo 2.800, 2.900 anos, nós estamos contando essa história ainda. Mas a graça de Deus perseguiu ela por toda a vida. Então, não vamos nos esquecer no foco da mensagem. Deus recompensa as boas obras. Deus não esquece do bem que fazemos. E a graça de Deus persegue por toda a vida. Vamos lá no capítulo 8 desse livro mesmo, versículos 1 a 6, ainda fala dessa mulher sunamita algum tempo depois. Vamos lá. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Gease, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Gease: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Seja o rico que for, pode ser o milionário que tiver aí no mundo, toda a riqueza dele é construída em cima de coisas que Deus criou.
Por isso que o homem ele não pode se vangloriar. Quando você vê um fazendeiro que tem muito gado, ele não pode ser orgulhoso. Eu sou rico, eu tenho muito gado, eu ando de caminhonetes 4x4, 0 quilômetro, tenho muitas terras, muitas fazendas, muito gado. Ele não pode se vangloriar disso, porque Deus é que dá a chuva para que aquele pasto produza, para o seu animal poder pastar. Deus é que dá saúde para aquele homem poder trabalhar. Deus é que dá a vida para que aquele homem possa desfrutar. Nenhum homem, por mais rico que seja, pode se vangloriar, porque nenhum homem consegue construir nada se ele não tiver nas mãos aquilo que Deus criou. Seja o criador de gado, seja aquele que planta, o agricultor, seja quem for. Qualquer matéria que o homem possa vender para alguém para se tornar rico, essa matéria é criação de Deus. E aqui, essa mulher rica, ela vivia do quê? De plantação, ela plantava. E a sua renda, todo o seu dinheiro ia se acabar, porque uma seca de 7 anos não existe agricultor que suporte. Há poucos anos atrás, nós vimos uma seca de 1 ano em São Paulo, eles ficaram desesperados. Lembra? Foi dessa forma que nós conseguimos saber que existia lá a reserva de água não sei da onde, o manancial não sei do que, lembra? Foi nesse tempo que nós conhecemos as reservas de água lá de São Paulo. E foi 1 ano só, e olha que desespero eles passaram. Aqui eram 7, mas Deus avisou, olha, vai ter uma seca e você se retira. E quando ela voltou, ela foi ainda procurar reaver as suas terras, que ela tinha abandonado. E aquele milagre do menino, o menino que era o milagre dela, foi a prova de que Geazi, que falava com o rei, olha, vou falar dos milagres realizados através do profeta Eliseu. Essa mulher é uma das que recebeu esse milagre. Está aí o filho dela, a prova. Está aí o milagre vivo aí para você ver. E ela foi restituída de tudo isso. A graça de Deus perseguiu ela por toda a sua vida, a graça de Deus a manteve em todo momento, independente das suas riquezas. Então, essa é a mensagem de hoje, para a gente refletir. Deus recompensa o bem. O bem que você faz volta para você. A princípio, pode parecer que esse bem que você está fazendo não é nada. E você também não deve fazer o bem procurando algo em troca, procurando um retorno. Faça de coração que Deus vai te recompensar. E ainda dá para a gente fazer uma reflexão sobre isso. A primeira reflexão que a gente pode fazer sobre toda essa mensagem, toda essa história que nós lemos é: você abre as portas do seu coração à mensagem de Deus? Muitos hoje têm acesso à palavra de Deus de tantas formas. Eles têm um templo perto da casa deles, eles têm a internet, o rádio, a TV, eles têm os pregadores que estão na rua, mas e eles? Será que abrem as portas do coração para que essa mensagem entre? Será que eles fazem um cercadinho, um quartinho especial dentro do seu coração para abrigar a mensagem de Deus? Ou ela entra por um ouvido e sai pelo outro? Esse quartinho que ela construiu lá, a gente podia tirar algo muito especial. Ela construiu um quartinho para abrigar o quê? O mensageiro de Deus, a palavra de Deus. É isso que ela queria abrigar dentro da casa dela. E ela trouxe não só a palavra de Deus para a sua casa, mas ela trouxe os milagres de Deus também para a vida dela. E muitos hoje fecham o coração para a mensagem de Deus. Não querem aceitar, não querem ouvir. E quando ouvem, a porta está trancada, não faz efeito. Essa é a primeira reflexão. Apocalipse capítulo 3, versículos 20 a 22, nós vimos isso. Jesus falando para a igreja que estava em Laodiceia. Olha aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você não precisa construir um quartinho de alvenaria para abrigar a palavra de Deus hoje. Você já tem um quartinho aqui dentro, que é o seu coração. Mas você abre ele para a palavra de Deus? Ou para quem já abriu o coração e tem a palavra de Deus habitando, você passa essa mensagem adiante? Você é um Eliseu da vida que está caminhando por aí levando essa mensagem? Veja o quanto essa mensagem é importante. Ela cria vida. Se a vida é perdida, ela restaura, ela salva, ela livra do mal. Nós temos essa palavra no nosso coração. Cabe a nós, cada um de nós, levar essa mensagem adiante. E quem ainda não construiu esse quartinho dentro do seu coração, faça isso hoje. Você viu hoje o quanto isso é recompensador, o quanto Deus abençoa aqueles que têm um coração bom e aqueles que estão dispostos a abrir o seu coração à sua palavra. Muito bem. Segunda reflexão. Você confia na palavra de Deus ou você procura a ajuda dos homens? Nós vimos que a sunamita perdeu o filho, ela poderia procurar os médicos, os curandeiros, os rezadores, os benzedeiros, sei lá quem, ela tinha dinheiro para pagar. Estou falando desses vários elementos aí, porque é o que tinha na época. Mas ela não quis, ela procurou Deus. Apesar da sua riqueza, podia levar ela nos melhores médicos. Ainda assim ela se recusou. Ela procurou Deus. Muito bem, a sunamita rejeitou a ajuda do rei, do comandante, mas não a de Elias. A fé dela, como nós vimos hoje em Romanos, a fé é o motivo de grandes milagres. A fé é que traz salvação. Aquele versículo tão conhecido por todos, João 3,16, diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. A fé traz vida. E a fé, hoje, nos nossos dias, não é só como a vida daquele menino, que foi revivido, mais tarde veio a falecer. Está na sepultura hoje. A fé, hoje, em Cristo, abrindo a porta do seu coração para Jesus, ela traz vida e traz vida eterna. Terceira e última reflexão, para encerrar mesmo. Jesus tem poder de te dar a vida. Você aceita essa vida hoje? A grande maioria aqui já aceitou. Quem sabe alguém aceitou e não aceitou, como diz aquela história do pastor no avião, Quem sabe? Mas Jesus, ele tem poder de te dar a vida. E o poder dele de te dar a vida é ilimitado. A vida que está em Jesus, ela é infinita. Ela nunca se acaba. A morte é o fim para nós seres humanos. Nós não podemos ultrapassar essa barreira. Acabou. Todos nós que aqui estamos hoje, seja jovem, seja velho, o nosso destino é a sepultura. O pecado é a prisão que nos acorrenta. E nós não podemos fugir disso. Nós vamos para a sepultura. Mas somente aqueles que confiam em Cristo, aqueles que abriram a porta do seu coração para a sua palavra, é que vão voltar. É que vão voltar da sepultura felizes. É que vão voltar da sepultura para uma vida plena, eterna e verdadeira. João capítulo 11, a última leitura que nós vamos fazer hoje, a partir do versículo 21, nós vemos Lázaro, o amigo de Jesus que ele tanto amava. Aqui ele havia abrido a porta do coração dele a Jesus, mas isso também não impediu que ele viesse a ter um problema de saúde e falecer. E Jesus foi lá para fazer algo por ele. E como eu disse, a visão dos judeus nessa época era muito falha sobre a ressurreição. E Marta, irmã de Lázaro, disse o seguinte para ele, olha, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor tinha curado ele dessa doença. Ele estava vivo agora, mas agora ele já morreu, está fedendo, não tem mais o que fazer. Para nós é assim, mas para Deus não é.
Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? E a gente encerra hoje a mensagem com essas palavras de Jesus. Aquele que crê em mim, nunca morrerá. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, eu ressuscitarei. Ele vai voltar. E você precisa abrir a porta do seu coração a essa palavra. Você aceita hoje Jesus como seu Senhor e Salvador? Não adianta só aceitar por dentro. Tem que aceitar por dentro primeiro, com o coração, mas com a boca se confessa que sim, já aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. E Ele te dará vida eterna. E vocês que já têm, que já receberam essa bênção, que têm essa palavra dentro dos vossos corações, vocês têm levado essa mensagem adiante? Obrigado pela atenção de todos. O pastor tem a palavra.